No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Bem devagar a luz se abre em mim, e cada dor encontra o seu lugar. Teu colo é brisa que me leva à paz e me ensina a me curar. Se a noite quiser me entristecer, teu manto chega e me faz renascer. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Mãe que acolhe, mãe que ilumina, em teu amor tudo encontra harmonia. No meu respirar encontra calma, e tua bênção cura a alma. Nossa Senhora, doce protetora, tua luz me guia com todo amor. Em cada passo eu escuto de novo: minha criança, tua fé te curou. Primeiramente, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui hoje e com extrema satisfação também de ver um novo ponto de luz, né, surgindo sobre a nossa terra, diante de uma necessidade tão grande que a humanidade passa, não só de ser evangelizado, mas creio eu que primeiramente nós pensamos e devemos entender que precisamos sermos curados. O propósito e a proposta, né, dessa casa vem justamente nesse sentido, que é o contexto pelo qual as primeiras casas espíritas, as primeiras pessoas que tiveram dentro do movimento espírita, surgiram. A casa espírita, elas veio como um grande pronto-socorro. Mas era um pronto-socorro voltado mais umas questões materiais. Nós vimos que antigamente a maioria das casas elas possuíam um trabalho com creches, com hospitais, com escolas, com asilos, com albergues. Assim, era volumoso a quantidade de instituições que casas espíritas surgiam e não tinham.
atendimento de cesta, enfim, tanta caridade necessária que era feita para a sociedade dentro do movimento espírita. E hoje nós enxergamos, diante da realidade que nós estamos, um mundo um tanto quanto doente. As pessoas com crises pessoais, psicológicas, emocionais, depressivas, longe e afastadas do verdadeiro Deus, né? O verdadeiro entendimento não seria isso. Um grande afastamento das pessoas das religiões também, e um grande volume de pessoas nas religiões sem pensar o porquê estão ali, sem um verdadeiro objetivo espiritual na busca do que seria Deus. E a doutrina, no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, ele tem uma frase lá que eu não vou me lembrar com exatidão as palavras, mas ele dizia que já eram muitos números de pessoas entre nós vivas que já não se somavam mais como vivas. E eu falei várias vezes em algumas oportunidades do entendimento que eu tenho da mensagem que Jesus nos deixa no pedido do seu trabalho. Porque quando ele pede para os apóstolos, para os seus seguidores, pregarem o seu evangelho, ele fala: ide e pregar o evangelho, ressuscitar os mortos, curar os doentes. Lembra dessa parte? Curar os doentes eu já vi alguns médicos conseguir. Agora, ressuscitar os mortos, confesso que eu ainda não vi isso acontecer. E também, cientificamente, nós entendemos que essa prática, para nós, né, seres humanos, é impossível. A partir do momento que há constatada realmente a morte, esse corpo não volta mais a vida. E eu sempre entendi isso, falei várias vezes, que quando nós encontramos uma pessoa numa depressão profunda, numa tristeza, numa amargura, onde ela para de acreditar em si mesma, passa tempos deitada numa cama, passa tempos longe da família, passa tempos longe da própria vida, sem a vontade de viver, eu digo que essa pessoa, ela está morta. Porque ela não está realmente vivendo. Ela não está se somando entre nós como uma pessoa realmente vivendo, ativa. E eu acredito que esse trabalho que as casas podem oferecer da consolação, do acolhimento, desse tato, né, que a doutrina tem para nos fazer acreditar, confiar mais, ter resiliência diante das provações, e conseguir tirar uma pessoa dessa de um quadro depressivo é tirar, voltar alguém à vida, é ressuscitar uma pessoa desse quadro da vida. E eu acredito que quando nós temos um novo ponto de luz, ele tem que ser tratado por todos os espíritas, ou não, como um grande ganho para o próprio cristianismo, para a própria humanidade. Mas, muitas vezes, ainda nós, como seres encarnados e muito melindrosos, quando surge uma nova casa espírita, parece que abriu um concorrente do nosso lado, né? A gente já se vê na comparação de trabalhadores, se vê na comparação de público, começa aquele joguete para saber quem que é o mais legal. Vamos pensar, nós como seres estamos, e olhando para Cristo como nosso mestre, se esse pensamento seria correto, se daria orgulho a ele de pensarmos assim. Porque, como diz Chico, né? Jesus, ele não nos pediu para ter grandes feitos, fazer grandes obras. Não nos pediu para construir impérios, não nos pediu para subir o Everest. Só pediu para que a gente amasse uns aos outros. Eu acho que seria muito mais fácil a gente subir o Everest, a gente construir um grande império, do que amar as pessoas, né? Parece que amar é tão difícil. E às vezes parece que ser amado é mais difícil ainda.
E o fato de, às vezes, nós esperarmos esse amor sempre do próximo, sempre de alguém, que alguém venha e faça por mim aquilo que eu preciso, cria esse afastamento de mim com Deus, porque toda a essência da minha própria felicidade está dentro de mim. Nós já somos feitos completos, já fomos feitos perfeitos, né? A questão de ser simples e ignorante não nos tira a perfeição da criação, porque se Deus é perfeito, ele não faria uma coisa imperfeita. Ele nos fez perfeito. Agora, os nossos maus hábitos de nos afastar da lei divina e buscar por outras orientações, por outros caminhos, senão aquele que nos é da consciência clara, faz com que a gente se envolva nessas tristezas, nas decepções, nas amarguras que a vida nos condiciona. E aí nos tornamos mais um desses doentes. E ter a casa aberta, com essa gama de trabalho, de amparo, eu acho que é o fundamental para qualquer instituição cristã, né? Não precisa só ser espírita, qualquer instituição cristã. Porque o nosso fundamento não é evangelizar pessoas, não é converter pessoas. Eu vi uma coisa muito interessante esses dias, que nós pegamos, o espírito ele tem uma certa mania de pegar uma frase e criar uma regra, né? Ele pega um contexto e cria uma regra, uma lei. E daquela lei se torna a nossa tábua de Moisés, a tábua de Kardec. O Espiritismo, como Kardec foi perguntado, né? Se acreditava que ele era a religião do futuro. Como se todo mundo um dia se tornasse espírita, abandonasse, deixasse de existir as outras religiões. E ele fala, não. Ele é o futuro das religiões. E a gente, por orgulho, acredita que toda a igreja católica, protestante, umbandista, hindu, budista, islâmica, um dia vai se tornar um centro espírita. Eu entendo que quando os espíritas falam sobre isso, ele acredita fielmente que um dia todo mundo vai se tornar espírita. A gente vai lá na igreja católica para tomar passe. Vai lá na protestante para receber uma carta psicografada. Acredita que vai ser esse movimento. E eu entendo que não. Eu entendo que as religiões elas vão continuar com as suas tradições. Elas vão continuar com as suas culturas. Porém, o nosso entendimento vai partir para o entendimento da doutrina espírita, porque Kardec não deixou o espiritismo como religião. Assim como Cristo também não deixou o cristianismo como religião. O cristianismo foi um feito do movimento posterior ao próprio Cristo. Então Kardec vem e nos deixa uma filosofia, um meio de nos entendermos, de aprendermos com a vida, de esperançar pelo futuro, dentro das dificuldades, ter força e confiança em Deus, para que esse processo nos leve realmente a um lugar maior e melhor. E automaticamente, com o avanço da ciência, a conscientização da humanidade com o progresso, com a evolução, faz com que, de certa forma, nos tornemos espíritas. Eu vou procurar, de toda vez que eu faço palestra, eu esqueço esse nome, mas dentro do Evangelho, lá no comecinho, Kardec ele usava um termo para a época, que ele falava para as pessoas, não deixem as suas religiões. Se você é católico, seja um católico espírita. Se você é protestante, seja um protestante espírita. Se você é budista, seja um budista espírita. Era o termo que Kardec usava, traduzindo para o nosso bom português. Então a gente não tem que querer converter as pessoas, mas somatizar a ela aquilo que nós acreditamos ser, né? Mas não somos. Outro dia, outra frase que se torna quase regra, uma pessoa me disse um dia, falou, qual que é o maior bem que se faz para a doutrina espírita? Segundo Emmanuel, para divulgar. Aí vai fazer o que? Todo mundo vai virar um pregador, palestrante. Vai montar um grupo que, tipo, testemunho de Jeová, e sai batendo na porta das pessoas e falar, agora você vai virar espírita, vou te converter. E acredita realmente que é isso? A divulgação da doutrina espírita? Francisco de Assis, ele falava para os seus seguidores, ide e pregar o evangelho por onde for. Nem que para isso seja necessário usar palavras. Olha a profundidade dessa frase. Nem que para isso seja necessário usar palavras. Como que se prega o evangelho, então? Através da sua atitude, através do seu exemplo, da sua vida,
na maneira pelo qual você age realmente, não só na sociedade em que todo mundo vê, mas até no momento pelo qual estamos sozinhos. É assim que nós iremos pregar o Evangelho. Se precisar, usamos palavras. E de que maneira que nós vamos divulgar a doutrina espírita? Através da nossa transformação pessoal, através da nossa busca de um melhoramento moral, através dessa reforma íntima pelo qual nós precisamos fazer. A gente fica exigindo das pessoas, exigindo delas, exigindo transformações e esquecemos das nossas. Né? Vamos lá em Emmanuel de novo. Emmanuel fala, não exija das pessoas qualidade pelo qual nem você possui. Eu acho legal de Emmanuel, da Clara, que eles têm um contexto. Eu falei a frase no final errada. Ele não fala você possui, porque nem nós possuímos. Ele sempre se inclui. A Clara também, ela tem iniciado, todas as mensagens dela se incluem, ela põe nós, é sempre terceira pessoa, porque também se coloca ao nosso lado, né? Assim como Jesus desceu à terra para andar conosco. Então cabe a nós esse entendimento do que é a vida, o entendimento do que somos nós mesmos. Sem um autoconhecimento, sem saber qual que é a proposta que eu tenho para a minha vida, eu não sei para onde eu vou. O que eu Diego, quero ser? O que eu espero melhorar em mim? O que eu quero fazer da minha vida? Com quem eu quero ser no dia que eu for desencarnar? Se eu não tiver esse objetivo, eu não sei que caminho eu devo seguir. Eu não sei o que eu preciso começar a fazer hoje. Se eu não tivesse o mínimo de consentimento de quem eu quero ser no futuro, eu garanto que hoje eu não estava aqui. Tá cheio de barzinho na Getúlio lá. E é caminho para mim para cá. Podia ter parado por lá. Podia ter ido para outros lugares. Ai, nossa, é verdade. Temos que nos libertar dessas coisas mundanas. O que é coisa mundana? Beber, fumar, sair, namorar, isso é mundano? Eu não acho. Acho que isso é extremamente humano. Desde que seja feito com consciência. E dentro do que é correto e moral. Porque eu acredito que os vícios morais que nós temos, de maledicência, de ódio, de desejar o mal, de vibrar negativamente as pessoas, de invejar coisas, é muito pior. O próprio julgamento das pessoas é muito pior do que o beber, do que o fumar, do que qualquer outra atitude que eu faça comigo mesmo. Então, às vezes, tem que olhar para a nossa vida e falar, eu quero mudar esse ano, vou parar de fumar. Ótimo, legal. Mas e se você começar a pensar, pô, eu vou parar de arrumar confusão? Vou parar de atormentar meu marido, minha esposa. Vou parar de bater no meu filho. Entendeu? Gostei, mas faz um plano para 2026. Então, olha quantas coisas a gente deveria dar importância para mudar primeiro. Né? Os nossos planos, eu falo, sempre são voltados ao benefício. A gente pega essa mudança do calendário e coloca em pauta, primeiro, o peso. Né? Depois, algum outro bem, algum outro feito. Nunca a gente começa a pensar, olha, esse ano eu quero ser uma pessoa mais amorosa. Quero ser uma pessoa mais paciente, mais caridosa, mais afetuosa, uma pessoa tolerante. É difícil a gente fazer planos para a verdadeira vida, né? A gente faz seguro da casa, do carro, do corpo, faz seguro de tudo. Com medo de perder aquilo que nós temos. Agora, ninguém faz esse investimento na vida com medo de perder a si mesmo, né? Eu lhes garanto. Pior coisa que pode acontecer enquanto estamos encarnados, ou até desencarnados, né? Nesse processo de evolução, é perder a si mesmo. Você perder a própria identidade. E às vezes nós perdemos a própria identidade acreditando amar. Acreditando amar, nós passamos a doar tudo que nós temos, quem nós somos, a mudar de opinião, a aceitar tudo, a ser conivente com coisas que nós acreditamos serem erradas, mas passamos a fazer como se fosse certo, porque acredita que isso é amor, e não é. Nós estamos adoecendo junto e motivando uma pessoa que está a ficar naquela condição também, se fazendo isso por outra pessoa.
E deixamos de viver a própria essência, deixamos de identificar aquilo que realmente nos faz bem. Então, saber, se conhecer, esse autoconhecimento é extremamente necessário para que a gente possa pontuar o que eu preciso mudar ou aquilo que eu vejo que eu quero mudar. Falo que a dor é extremamente pedagógica. A dor, ela nos leciona, ela nos mostra, ela nos expõe exatamente aonde está a maior ferida que nós temos. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa muito querida, muito amiga, e ela falando, meu Deus, né? O que eu sofro tanto? Filho desencarnado, marido desencarnado, ou arrumou uma outra pessoa que estava ajudando a vida, desencarnou. E ela falou, o que Deus espera de mim? Porque eu não sei o que eu faço para estar sofrendo tanto. Porque tem aquela ideia daquela lei de causa e efeito que fica nos punindo, batendo, até que a gente aprenda, né? Não é isso. A lei de causa e efeito, ela nos acolhe, até que a gente aprenda. Quem fica se batendo somos nós, que fugimos desse processo também. E aí eu falei para ela ainda, eu falei, olha, querendo ou não, essa dor já é uma demonstração, nós demos um grande passo na nossa vida. Porque se hoje sofremos por rupturas do amor, que acreditamos nos fazer tão bem, é muito melhor do que estar sofrendo por maus que a gente pudesse ter causado ali dentro dos outros. Divaldo falava, né? É muito melhor as pessoas nos fazerem mal do que a gente fazer mal para essa pessoa. É melhor estar ali na parte como daquele que é agredido do que ser o agressor. Então precisamos sempre colocar o nosso coração como o primeiro ambiente a ser curado. Curado dessas enfermidades. Porque se eu não tiver um alto amor, um cuidado, um carinho por mim mesmo, eu não vou poder amar outra pessoa. Eu não vou saber como amar outra pessoa. Porque muitas vezes um não contrariar uma pessoa, não a gosto, óbvio. Mas quando enxergamos que estamos de uma maneira correta, coerente, lógico. É uma forma de amar e de educar também. Para os nossos filhos, né? Nós não pedimos tantas coisas, exigimos, educamos, falando não. Pensa, meu filho chega, vai, eu vou usar droga. Fala, não, vamos lá, não é por aí. Eu vou falar, vai sim, filho, vai porque eu te amo. Seria correto fazer isso? Com certeza não. Então é mais ou menos o que Deus faz com isso. A gente às vezes acredita que uma coisa que vai me causar ali uma felicidade momentânea é o que eu preciso. E eu quero, e eu vou. Mas de repente acontece alguma coisa na nossa vida que nos tira aquilo por um momento. E a gente não entende. Aí o que a gente faz? Briga com Deus. Eu acredito, fielmente, né, na realidade, desse pensamento, de que quando nós não conseguimos compreender o que a vida está nos ensinando, ou aquilo que Deus está nos lecionando, né, nos dizendo, o problema não está em Deus nem na vida. O problema ainda está na nossa forma de não conseguir compreender aquilo. Ainda não estamos num ponto maduro o suficiente para isso. As lições que Jesus nos deixou, até antes dele, quantas pessoas passaram pela terra e nos deixaram lições tão valiosas que a gente não consegue compreender. E aí, quando nós não conseguimos compreender, o nosso orgulho põe a culpa em Jesus que não soube falar, né? Vai, não tem alguma coisa de errada nesse texto aí, alguma coisa estranha, né? A gente pega lá em Tiago, tá lá você se amar mais seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim, se amar mais o irmão ou a irmã do que a mim não é digno de ninguém. Tá Jesus milidoso, né? Olha, orgulhoso, que ama ele primeiro, né? Mimado, né? Como dizia Paulo Vieira. Paulo Vieira era um crítico de Jesus, falava que Jesus era mimado. Eu falei, meu Deus. Mas, enfim. Vamos pensar, né? O que seria realmente esse amor? Porque não é um amor pessoal. Amar mais é um amor desigual. Amar mais um do que a outro. E o que Deus pede para a gente é amar por igualdade. Amar a Deus, amar ao próximo e a nós da mesma maneira. Aos inimigos da mesma maneira. Então, a gente
fazer o entendimento das palavras em Cristo de uma forma lógica para a nossa vida. Você, tá, mas eu tenho que amar meu inimigo? Falou, segundo Jesus, tem. Então, o que é amar o inimigo? Eu ir lá pegar aquela pessoa que é um inimigo meu, abraçar, beijar, levar para casa, fazer um almoço, arrumar o quarto para ele, dormir, tinha uma ceste ali, como diz lá no sul, lavar a roupa dele. É isso que é amar o inimigo? Não. Amar o inimigo é só não desejar o mal a ele. É só não ficar vibrando esse mal aí. Porque, como nós ouvimos, não sei se todos puderam acompanhar as palestras de Jorge Guartina, ele falou, o Paulo também falou, lá em São Carlos também, falou, não arruma confusão com as pessoas, porque elas vão voltar junto de nós. Se a gente arruma uma confusão com alguém, nesse ponto de ódio vai vir pai, irmão, alguma coisa na nossa vida vai encarnar junto. Então Jesus nos priva disso, né? Quando fala, ó, ama até o inimigo, não fica desejando mal. Porque essa semana a Clara escreveu uma mensagem que tinha um trecho dela que eu achei muito interessante. Que ela falou que tudo que nós vivenciamos ao entendimento de expiações, de coisas que a gente acredita que seja essa lei de causa e efeito, né? Nada mais é do que um encontro com as nossas ações no passado. Então não são punições, não é uma maldade divina, não é uma correção que Deus deu para mim, não, é um encontro com o próprio passado no tempo que Deus acredita ser ideal para que a gente solucione. Aí a gente vai e se estribucha tudo, né? Eu não quero pedir perdão, né? Não quero aceitar, não quero gostar, não quero dar bem. Olha o quanto nós somos mimados. Quanto nós nos negamos a uma oportunidade de sermos mais felizes. Tudo que a vida nos oferece é para ser mais feliz. Na live, uma pessoa perguntou se referente à mediunidade, eu falei sobre isso. Eu falei, nada que a gente faça a troco da mediunidade é só de benefício para as pessoas. É primeira vez de benefício a nós, é um amor próprio. Falar, eu parei de ir no centro porque criticaram a minha mediunidade. Eu fiz isso muitas vezes. Um monte, eu nem sei contar quantas vezes eu parei de ir no centro porque eu fui criticado. Eu falei, tá bom, não tá bom, vou embora. E ia. Só que eu não entendia ainda o quanto aquilo fazia mal só a mim. O quanto era um abandono de mim mesmo. Eu não estava abandonando mediunidade, não estava abandonando casa espírita, não estava abandonando o grupo, não estava abandonando a mim. Porque ali era a oportunidade de eu começar um melhoramento, né? Há muito mais tempo. Só que eu ainda não tinha condições de enxergar. Agora eu acho que quando a gente já troca uma terça-feira para estar aqui conversando, ouvindo falar sobre Jesus, a gente já tem um mínimo de vontade, pelo menos, de se transformar, de mudar. Então, pegar essas palavras e colocar no próprio coração e falar, olha, eu entendi que quem precisa se ajustar sou eu. Sou eu. Não é a dificuldade que eu tenho com o marido, com a esposa, com o filho, com a sogra, com o sogro, que tem que ser ajustada. É a minha incompreensão com o limite que as pessoas possuem. Eu passei muito tempo brigando dentro de casa com meus pais, porque a gente trabalha junto, né? Então, além do relacionamento, ainda tinha questão profissional. E era cada arranca-pé dentro daquela empresa, dava medo de... Se soltasse 2 cachorros lá dentro, não brigava, não. E eu ficava muito sendo questionado. Eu falei, não, ele é muito atrasado. Meu Deus, como pode pensar? E ele pensava a mesma coisa de mim. Só que ele já pensava, moleque metido, quer chegar aqui e mandar em mim. Ficava aquela situação. Até o dia que eu questionando, brigando com a Clara ali, ela falou assim, você precisa aprender a respeitar e enxergar o limite que as pessoas possuem. Porque aquilo que ela está te entregando, às vezes é o máximo que ela pode fazer. E você precisa reconhecer isso. E aquilo que você está fazendo também, que você enxerga como está fazendo 100% correto, às vezes ele não enxerga, ele está vendo como se fosse um grande limite, mas não respeita também. Aí eu passei a entender o quanto é importante compreender que as pessoas possuem limites e que nós também possuímos limites. Nesse reconhecimento, nós paramos de exigir tanto mais do outro quanto mais de nós. Chico fala, quando a gente tem conflito com as pessoas, ele fala, permita
com que as pessoas sejam aquilo que elas quiserem. E a nós deu o dever de sermos cada dia melhor. Não, cada dia melhor. Não é sermos perfeitos. A Lu já ouviu muito isso aí na Argentina, quando eu falava do espiritismo, né? Porque a nossa casa surgiu a partir de um outro grupo de outra casa, foram surgindo pessoas ali da cidade que não frequentavam, e de repente estava todo mundo ali, né? Lá, se salvando, né? Achamos a salvação, a porta do nosso lar aqui. Eu falava, "Ô, gente, menos. Reflete. Cada um de nós aqui é a escória do que tem lá fora. A gente só está aqui porque ninguém aceitou nós em lugar nenhum. Então não é motivo para orgulho. Então não é motivo para ter orgulho. Pra gente só tá aqui porque foi rejeitado em todo lugar, fomos expulsos dos outros lugares, então menos, né? E aí a doutrina vem com esse pensamento do progresso da construção. Ela vem e nos fala que quem é o homem de bem, segundo dizer, é o perfeito? Não. Aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Olha, esforçar para vencer as más tendências. E se mede pelo esforço, pela vontade de mudar. Então, a pessoa que nós observamos, às vezes a pessoa pode ser a mais trevosa possível. Outro dia eu estava conversando com a Mari sobre isso, que ela falando sobre a questão do luto. Falou, olha, tem gente que se dá tão bem com o luto, que passa 1, 2 anos, está tudo tranquilo. Enquanto tem outras pessoas que passam 20 anos, está lá, vivendo aquele momento, né? Ela está arrastando o velório. Ela morreu junto, né? Como acontece em muitos casos. Aí ela falou, nossa, essas pessoas passam tanto tempo e não progridem nada. Eu falei, depende. A gente não sabe de que ponto eles partiram. Talvez essa pessoa que em 1, 2 anos aceitou ali de uma maneira tão tranquila, o grau de consciência que ela possui possibilitaria ela fazer muito mais do que ela está fazendo agora do que só sentir-se confortável. Enquanto aquela pessoa que passou pelo mesmo processo está ali se arrastando há 20 anos, mas ainda está aqui, não desistiu da própria vida, está lutando, se esforçando, acordando todos os dias, esperando o que Deus quer dela novamente. Talvez essa pessoa está fazendo um esforço para vencer as suas más tendências muito mais do que aquela outra pessoa. Parábola das 99 ovelhas. Jesus nos conta ali que o pastor ficava feliz com qual das ovelhas? Com as 99 que estavam ali sem dar trabalho nenhum, ou com aquela que voltou ao rebanho? Com aquela que voltou ao rebanho. Coloca os ombros, faz festa e comemora o retorno da sua ovelha. E aí ele fala ainda, o céu fica mais feliz quando uma pessoa se arrepende dos maus que fazem do que aquelas pessoas que não fazem nada e se acham tranquilos. Porque a transformação é o que vale, o esforço é o que vale. E a gente entender que nos esforçarmos diariamente, consultar a própria consciência dos nossos erros, do nosso estado atual da evolução, é a maneira mais eficaz de sair das amarguras, da tristeza. A gente fala, mas eu não consigo ser feliz. Porque Jesus falou que a felicidade não é desse mundo. A felicidade plena, a felicidade absoluta, a felicidade dos espíritos puros, não nós. Porque se a gente acha que é espírito puro, erraram o nosso bilhete, né? Porque mandaram a gente para um mundo de prova e expiação. E eu acredito que se todos nós estamos em um mundo de prova e expiação, é porque nós somos espíritos ainda num processo de provas e expiações. Então, a gente tem que entender que a felicidade é o quanto eu me esforço para melhorar. Kardec questiona os espíritos, né, sobre isso. É possível atingir a felicidade plena, absoluta? Não, isso é qualidade dos bons espíritos. Tá, o quanto então eu posso ser feliz? Ele questiona novamente, os espíritos respondem, o quanto se esforçar para isso, o máximo que fizer através dos seus próprios esforços. Então não espere que a felicidade venha ao encontro de nós com uma pessoa linda, maravilhosa, com os olhos brilhantes. A felicidade é um estado de consciência próprio
da alma. E não aquilo que as outras pessoas fazem por nós. Aquilo ali pode gerar prazeres, mas felicidade é íntima, é pessoal. Ah, eu seria feliz se eu fosse rico. Tem muito rico se matando. Tem muito rico em depressão. E tem muitas pessoas menos afortunadas que vivem muito bem, muito felizes. Vivem com uma dignidade assim, muito grande. Né? Nós atendemos tantas famílias à beira da miséria e entramos às vezes em lares tão lindos, tão bem cuidados. Sabe? Tem casas ali em Duartina, numa região mais afastada, que o chão é de terra. Você entra no quintal, assim, numa chacrinha, numa casinha de madeira, você não encontra uma folha no chão. O chão de terra vermelha varrido. Eu tenho preguiça para varrer meu apartamento. E olha a felicidade que aquelas pessoas vivem ali, na simplicidade. Então, não é quando nós temos, o que nós realmente possuímos no coração. Porque o que nós temos é aquele tesouro que não entra no céu. Agora, o que nós possuímos no coração é o tesouro que é armazenado lá, que Jesus nos pede para ter, nos pede para fazer. Construir essas riquezas através dos valores de afeto, dos valores materiais, é ter noção do que nós somos realmente. Quantos e quantos espíritos se comunicaram após a sua partida nos disseram: se tivéssemos noção da realidade da vida espiritual, não teríamos vivido com tantas aflições enquanto estava na Terra. É uma frase assim recorrente que nós ouvimos entre eles. E aí Chico vem e fala: nunca vi. Aí ele é categórico, porque ele fala: um espírita que desencarnou e chegou no plano espiritual e ficou satisfeito com o que fez. Todos eles lamentam o tempo desperdiçado. Lamentam o tempo perdido. Fala assim, então o que é um tempo perdido? Eu tenho que trocar a minha vida, abnegar-me de todas as maneiras e viver para Jesus? Vou viver dentro da casa espírita? Vou viver só disso? Não. Não. Em momento algum está escrito isso. Fala, mas Jesus falava, largue tudo e me siga. Não era para largar tudo? Assim como Paulo diz, largar o homem velho, largar meus antigos vícios, largar os meus hábitos, as minhas mazelas, os meus defeitos, as minhas mágoas para trás. E ali começar a viver uma nova vida. Um novo estado de consciência. Então, esse estado de consciência é o que nós precisamos produzir dentro de nós. Nos entendermos como seres imortais, nos entendermos como seres ainda vacilantes, mas ainda no estado de poder consertar. Não há punições eternas e é somente consequências dos próprios atos. Então não é contra Deus a nossa vida, é contra nós mesmos. Esse estado de consciência nos leva a pensar, né? Uma coisa que eu refletia muito quando eu comecei na doutrina espírita, porque eu tinha um certo receio do inferno. Mas eu não achava justo o inferno. Porque com a mediunidade eu ouvia muitas pessoas falando que eu ia para o inferno. Com aquele hábito de falar com gente que morreu. E eu pensava, mas por que eu vou para o inferno? Se eu não estou fazendo nada. Essas pessoas aparecem para conversar comigo, né? Então não é uma vontade minha até então. Falei, Deus é tão ruim assim para jogar eu num lugar desse, então eu não achava certo de justiça. E quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, comecei tudo misturado, né? Eu comecei pelo Evangelho e o Livro dos Médiuns. Depois eu fui para o céu e o inferno. Porque aquele, falei, você sabe entender desse negócio de inferno, né? E ali você entende de inferno, porque 85% do livro só fala do inferno. Só fala do inferno. O restante ele fala mais ou menos sobre os mundos mais elevados. Ele fala, ó, é bom. Tipo assim, né? A gente não conhece muito, mas é bom. A gente só sabe da parte baixa aqui, que é onde a gente vai se encontrar normalmente. Mas não vai se encontrar num lugar circunscrito onde a gente foi enviado para lá. Vai se encontrar no nosso estado de consciência. Porque o estado de consciência é o que dita a nossa realidade. Como nós estamos falando, não importa a riqueza, não importa a família, não importa nada. Claro, eu sou extremamente triste porque não tenho mais minha família. Minha família toda desencarnou, minha família me abandonou, o que seja. Existem pessoas que estão com a casa cheia, em profundas depressões.
Então veja que não é isso, é o estado de consciência das pessoas. Fala, ai, eu vou pro Caribe. Eu garanto que tem gente lá que se mata. Não é o paraíso? Então é o lugar ou é a nossa mente que condiciona isso? Da mesma forma, a realidade nossa após essa vida. Então não é o lugar que a gente vai ser enviado. Independente de onde a gente esteja, se a nossa mente não estiver equilibrada, pode se tornar, sim, um campo de provações e aflições tenebrosas. André Luiz, no livro Mensageiros, quando ele está visitando colônias para estudar, para conhecer como que era a vida, o desencarne de outras pessoas, não lembro qual é o nome dos mentores, mas eu acredito que tenha sido Clarence, fala, olha, a gente vai numa região de irmãos que tiraram, que desistiram da vida. Primeiro pensamento de André Luiz, vou voltar para aquele lugar horrível onde eu estava. E quando ele desce, ele olha e observa e faz um comentário, fala, mas aqui é muito mais bonito do que o próprio nosso lar. Tem alguma coisa errada? Assim, pessoas que se suicidaram e deveriam estar jogados lá no Vale do Suicida, que eu não imagino o tamanho desse vale para caber tanta gente, né? Como o espírito põe com uma regra. Um lugar bonito, mais bonito do que o nosso lar que a gente sonha em estar. E ali ele comenta também, mas as pessoas que estavam ali naquele hospital eram verdadeiros mortos-vivos. Andavam se ombrando como se nada estivesse ao seu redor. Era o lugar ou era o estado de consciência que a pessoa estava? Era o estado de consciência das almas. Então, se a gente não começar a trabalhar em nós, essa busca pela felicidade, a busca da própria realização, a busca do encontro daquilo que nós somos, do que nós gostamos, porque a gente, sem saber o que somos e o que gostamos, a gente vai ser o que os outros querem e vamos gostar do que quer que a gente goste. Jamais teremos uma identidade, como eu falei, a pior coisa que podemos acontecer nesse caminho é se perder de si mesmo. Então, precisamos nos assegurar no amor próprio. A doutrina espírita ela vem como um acalento, um bálsamo, uma direção, uma bússola, um GPS. Para ser mais exato, não tão exato, que o Waze me mandou lá na primeira quadra, eu tive que buscar. Então tem que ser outro GPS, não esse nosso. Mas vem como um GPS de orientação moral da nossa vida. Da nossa vida. Todos os livros da codificação, todos os livros de Chico Xavier, todos os livros de Divaldo, não falam sobre outros espíritos. Eles podem contar as experiências que eles tiveram, mas contam experiências que tiveram a fim de nos guiar, de nos orientar, de facilitar o nosso caminho nessa jornada. Então, se colocar na posição deles, enxergar a experiência dele, o que ele quer nos contar, eu falo que nosso lar não é novela. A gente vive isso, você viu quanto que André Luiz se ferrou, né? Bem feito, né? É tipo aquilo, a gente torna um assunto de fofoca. Eu estava ontem gravando um podcast com a Fabi e com a professora Leila, lá na casa do Dado. A gente brincando, conversando lá, eu fiz um comentário, eles falando, né, do que pensa sobre a vida eterna, e aquilo, depois vai coisa, vai coisa, vai coisa. Eu só refleti, só refletindo, só refletindo. O que eu queria ser no futuro? Eu falei, olha, eu só espero que quando o Chico Xavier reencarnar, eu não seja o protagonista do nosso Lar 2 para ele. Só isso. Já é um grande feito. Então, é isso que nós precisamos buscar. Em nós. Buscar o próprio amor. Buscar a própria importância. O próprio valor. Porque se nós não nos valorizarmos, ninguém vai dar valor a nós. E não é porque não vai dar valor, não vai dar atenção. É porque a gente não sabe o valor que possui. E quando a gente não sabe o valor que possui, qualquer trocado é preço. Qualquer trocado é preço. Para quem está faminto, qualquer migalha é banquete. Então a gente precisa saber sobre nós, o que nós somos, o que nós merecemos, o que nós precisamos, sem orgulho, óbvio, sem egoísmo. Mas esse reconhecimento de si mesmo faz com que a vida se torne mais plena. Com que as provações também se tornem mais brandas, porque nós iremos entender, compreender o que elas querem de nós. Parar de tentar negar. Parar de tentar fugir. Quando chegar uma dificuldade na nossa vida, não olha para ela e fala, meu Deus, e agora? Eu não mereço. Vou tentar correr. Não.
Olho para ela com louvor essa semana agora, teve o desencarne daquela menina, né? Fugiu o nome dela. Isabel. A primeira vez que eu vi o vídeo daquela menina, não sei lá quantos dias eu fiquei chorando. Falei, gente, quanta fé. Que fé pura, que beleza. Porque eu acho que eu faria totalmente o contrário do que ela fez. Não sei se eu teria calma, acho que eu ia desesperar. E eu não sei se eu falar, não, vou aproveitar o que eu fiz. Não, eu vou estragar o mundo agora. E muitas pessoas pensam, já tá perdido, né? Então vamos acabar com a brincadeira, né? Se já tá perdendo, vamos fazer gol contra. Não é por aí. Nós precisamos saber que eu falo, olha, é isso que a vida me entregou, tudo bem. Vou devolver de uma maneira muito maior para ela. Mas se a vida me trouxe uma aprovação, uma doença, o que quer que seja, eu vou devolver para ela de uma forma maior. Eu vou devolver para o mundo o meu exemplo do espírito que eu digo ser. Então é sobre isso. Quando a gente passa numa dificuldade, não se vitimizar. Olha, aconteceu isso na minha vida. Passei por essa dificuldade. Mas eu entendi que Deus propôs a mim, ou mesmo se eu ainda não entendi o que Deus propôs a mim, eu confio nesse caminho que Ele está exigindo que eu siga. Porque Deus jamais vai nos colocar numa enrascada. Se Ele é um pai de amor, um pai que cuida, um pai que perdoa, um pai perfeito, jamais Ele vai exigir dos seus filhos alguma coisa que não seja da capacidade deles e muito menos comigo. Muito menos comigo. E a gente tem que ter esse consentimento, né? Porque quem pune não é Deus. O que pune é a lei. O juiz não pune ninguém. Quem pune, quem dá a sentença é a lei. Mas quem burlou a lei, né? Quem fraudou a lei? Foi o juiz? Não. Foi a pessoa. Então, quem fraudou uma lei divina e sofreu com as suas penitências? Foi nós. Mas não foi Deus quem nos sentenciou. Fomos nós mesmos. Nós escolhemos errar. Às vezes, até involuntariamente, nós escolhemos errar. Porque se a gente cuidar e vigiar o tempo todo, com certeza, o nível de erro, né, nosso será menor. E jamais possuiremos por trás do meu a intenção de ter errado. Isso é uma maneira muito consciente de trilhar a nossa vida e querer sair daqui melhor do que nós tivemos. Então as pessoas falam, nossa, eu quero evoluir. Eu falo, eu não quero evoluir. Só não quero piorar. Diego, você quer melhorar, chegar, mas não. Eu só não cometer os mesmos erros que eu já cometi no passado. E o passado é meu, não estou falando de outras vidas, não. Dessa aqui. E não faz muitos anos, não. É bem recente. Eu só não cometendo esses mesmos erros, para mim já está ótimo. Vou sair daqui feliz. Feliz. Então eu espero, de coração, que essas palavras, essas falas de hoje aqui, sirvam como um motivador. Não só com os trabalhadores dessa casa, com esse compromisso que assumiram, não com a instituição, não somente com Jesus, mas consigo mesmo. Se dedique verdadeiramente àquilo que acreditam, porque quando nós somos fiéis à nossa crença, ela é uma realidade para nós. Se você perguntar quem está certo, se é o espírita, se é o protestante, se é o católico, se é o budista, se é o ateu, todos estão certos. Porque eles vivem a própria realidade. Só está errado aquele que não vive a sua própria realidade e quer criticar a do teu próximo. Eu ouvi uma vez, vocês também devem ter ouvido, aquele filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Quando perguntaram para ele sobre Chico Xavier, se ele acreditava em Chico Xavier, ele falou, eu não sou espírita, não, ou não tenho crença, não tenho nada sobre aquilo. Mas ele acreditava no que ele fazia. E vendo a forma, o amor, a dedicação pelo qual ele fazia, eu acredito nele. Então, eu não sei se eu acredito nos espíritos, na comunicação, não vejo nada, mas eu acredito nele. Porque ele vive aquilo com verdade, com seriedade. Então, se nós vivermos os nossos propósitos com verdade, com seriedade, com honestidade também, conosco mesmo, nós estaremos no bom caminho, seguindo a Jesus, que o próprio Mestre disse ser a verdade e a vida. Muita paz a todos vocês. Agradeço da atenção. Que possamos ter uma semana abençoada.
essas palavras toquem o nosso coração, que reconhecemos o valor que possuímos para nós, para Jesus, a importância que temos, né, para o melhoramento do nosso planeta. E uma vez, questionando a Clara, né, por que ela era tão preocupada em melhorar a Terra se ela nem estava aqui, ela falou, um dia eu terei que voltar. É a gente comprar um terreno, né, uma coisa e falar, é melhor chegar lá com ele carpido ou com mato alto, né? Então, é bom cuidar sempre. Que Jesus nos abençoe. Acalmando os nossos corações nesse momento de paz, sua sintonia com Cristo, com esses trabalhadores dessa casa, com esses nossos amigos espirituais, com aquelas pessoas que tanto amamos, que às vezes não podem estar presentes fisicamente, mas dentro do nosso coração as carregamos com paz, com amor, com boas lembranças. Que as energias que estamos recebendo nesse momento possam transitar dentro dos nossos corações, buscando todas essas chagas espirituais que nos causam as aflições, que nos trazem amarguras, ansiedades, que tiram de nós o equilíbrio para tornar as nossas jornadas algo prazeroso. Que a gente consiga sentir a todo momento de dor e de desespero as mãos do Cristo segurando junto às nossas mãos, para que Ele possa nos guiar, conduzir muitas vezes entre os vales de sombras para um lugar calmo e iluminado. Que a gente consiga nesse momento absorver cada gota desse amor que é derramado por essa casa, que é derramado por esses amigos que buscam nos curar, nos auxiliar e nos amar. Que possamos tratar dessas energias dentro do próprio coração e refleti-las nos nossos dias através de um olhar, de um sorriso, da fraternidade que possamos compartilhar com todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, podendo assim espalhar o amor, viver o amor e semear também no coração de outros esse fruto bendito nessa seara de luz pelo qual recebemos nessa casa. Que todos possam se sentir aliviados, deixando as suas tensões e as suas magoas nesse momento para que elas sejam tratadas. Voltamos com a felicidade, com a esperança de renovação e de continuidade do bem que podemos construir no próprio coração. Jesus abençoe a vida de cada um de nós e retornemos aos nossos lares em paz e harmonia, para que demos sequência às nossas vidas com mais amor e alegria. Que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer, tua fé te curou. Mãe que acolhe, mãe que ilumina, em teu amor tudo encontra harmonia. No meu respirar encontra calma, e tua bênção cura a alma. Nossa Senhora, doce protetora, tua luz me guia com todo amor. Em cada passo eu escuto de novo, minha criança, tua fé